Oi, pessoas, vamos lá. Vamos começar com trigonometria no triângulo retângulo. Primeiro, o que é triângulo retângulo? Então, triângulo retângulo é todo triângulo que tem um ângulo reto, ou seja, 90 graus, tá bom? Então, eu desenhei aqui um triângulo retângulo, triângulo ABC. Esse desenho aqui, ó, significa o ângulo reto. Aqui tem 90 graus, tá? E eu tenho 3 lados. Então, se aqui, os pontos aqui, ó, dos vértices, eu represento com letra maiúscula de forma do nosso alfabeto. Os lados, aqui é o vértice B, o oposto dele vai ser o Bzinho, o lado Bzinho. Aqui é o A, o oposto dele vai ser o Azinho. Aqui é o C, o oposto dele, que está na frente, vai ser o Czinho. Agora eu vou dar nomes, tá? Então eu tenho, aonde está o ângulo de 90 graus, quem estiver na frente dele, na frente do ângulo de 90 graus, esse lado que está na frente do ângulo de 90 graus, é chamado de hipotenusa, tá? E esses outros dois lados aqui, ó, eles são chamados de cateto. Cateto e cateto. Tá bom? Pra gente falar lado, fala cateto. Pra gente falar lado, cateto. Aqui poderia ser um cateto? Sim, é um cateto. Mas ele é chamado de hipotenusa, porque ele é oposto ao ângulo de 90 graus. E é o meu maior lado. O comprimento dele é o maior que temos. Tá bom? A gente vai relembrar o Teorema de Pitágoras, que vocês viram lá, creio que no 9º ano, tá bom? Então, Teorema de Pitágoras, que é Pitágoras de Samos, né? É um matemático grego, que foi entre 585 a 500 a.C. Ele, na realidade, não fez essa fórmula, mas ele fez ela ser conhecida e usada. Então, recebeu em homenagem a ele isso. Então, o que fala essa fórmula? Ele fala assim, que conforme o triângulo retângulo, eu posso fazer a hipotenusa ao quadrado, vai ser igual o cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. E daí? Para que serve? Isso aqui serve para você trabalhar com os lados do triângulo. Então, você tem um lado, tem dois lados, descobre o outro. Tem dois lados, descobre o outro. Tem dois lados, descobre o outro. Então, para isso que serve o Teorema de Pitágoras, para você trabalhar com os valores dos lados dos triângulos, tá? Então, eu peguei um exemplo aqui, ó. Problema encontrado num papiro matemático do Cairo, né? De Cairo, 300 a.C. Esse problema, esse papiro tinha 40 problemas matemáticos, tá? E eu peguei um desses daqui. Então, vamos lá. Ele fala assim, uma escada de 10 cúbitos. Cúbito era uma unidade de medida da época, tá? Então, não tinha metro, centímetro, decímetro, nem tem hoje, nem quilômetros. Eles usavam falando de cúbitos. Então, o que é cúbitos? Eu anotei aqui, ó. O cúbito era a medida do cotovelo até a ponta do dedo médio. Então, eles mediam daqui até a ponta desse dedo médio. Né? Daqui até aqui, certo? Do médio do faraó. Que faraó? Um faraó que existiu entre mais ou menos 2000 a.C. Então, foi adotado o cúbito como uma unidade de medida. Então, cúbito é uma unidade de medida. Então, uma escada de 10 cúbitos está com seus pés a 6 cúbitos da parede. Então, que distância a escada alcança? Então, essa escada tem 10 cúbitos. Então, essa escada, ela tem aqui, ó, 10 cúbitos. E os pés dessa escada estão a 6 cúbitos, aqui está a parede. Aqui é a parede. Ele quer saber que altura ela chega, daqui até aqui. Que altura ela chega. Eu coloquei um X. Então, eu tenho esse, que são de 10 cúbitos, aqui, que é 6, e aqui eu quero descobrir. Vou usar o Teorema de Pitágoras. Então, primeiro eu identifico quem é o cateto oposto. Então, o cateto oposto ao ângulo reto é esse. Sempre identifico o cateto oposto. Então, aqui está o ângulo reto, o oposto está aqui. Então, essa é a minha hipotenusa. Tá? E os outros dois são cateto e cateto.
E aí eu faço usando isso daqui, ó. Hipotenusa ao quadrado. Ah, por que usar ABC? Poderia usar H, A, B, poderia ser, sei lá, I, D, C, qualquer letra, não importa, tá? Então, ó, hipotenusa ao quadrado. Nesse caso, a hipotenusa é o 10, que é 10 ao quadrado. Igual o cateto, esse cateto, x ao quadrado, mais o outro cateto, o 6 ao quadrado. Aí 10 ao quadrado é 100, x ao quadrado, mais 6 ao quadrado, 36, que é 6 36. Então, aqui tem igual, eu vou isolar o x, esse 36 positivo passa negativo. Então, fica 100 menos 36 igual a 64, igual a x ao quadrado. Chegou aqui, tira a raiz dos dois. Então, raiz quadrada de 64, 8. Em x ao quadrado, tirou a raiz, cortou, ficou x. Então, essa escada alcança 8 cúbitos. Então, daqui até aqui é 8. Certo? Tudo bem? Agora, eu fiz um outro exemplo. Esse daqui não é do papiro, tá? Esse é um outro. Então, ele fala assim, uma pessoa percorre 7 quilômetros na direção norte e depois 8 quilômetros na direção leste e, finalmente, 1 quilômetro na direção sul. Aí ele fala, calcule a distância entre os pontos inicial e de chegada. Eu fiz esse desenho aqui. Ó, vou baixar aqui. Ó, primeiro eu vou ter que saber o que é norte, sul, leste e oeste, tá? Então, ele tá aqui na saída, ó. Ele vai 7 quilômetros para o norte. Então, vai 7 quilômetros. Ele sai daqui e vai 7 quilômetros, chegou. Depois ele vai 8 quilômetros para o leste. Veio para o leste, 8 quilômetros. Depois ele desce 1 quilômetro para o sul e chega. Então, ele quer a distância entre esse ponto e este ponto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um triângulo retângulo aqui, ó. Projetando uma linha aqui, que não dá pra ver. Ó. Aqui eu formei um triângulo retângulo, certo? Aqui eu tenho os 8, que é essa distância, só que esse pedacinho aqui, ó, eu vou trabalhar com esse triângulo retângulo, ó, eu vou trabalhar com esse triângulo retângulo, esse pedacinho daqui até aqui não tem 7. 7 é tudo. Eu tenho que tirar esse pedaço vale 1. Então, esse ladinho vale 6. Sabendo disso, aplico Pitágoras. Aqui, ó, ângulo reto, esse daqui, minha hipotenusa. Descobrir a hipotenusa? É só fazer. Hipotenusa ao quadrado é igual a um lado, que é o 6 ao quadrado, mais o outro lado, que é esse daqui, ó, que é o 8 ao quadrado. Fica x ao quadrado igual a 6 vezes 6, 36, 8 vezes 8, 64. X ao quadrado, somando, ó, dá 100. Chegou aqui, tira a raiz quadrada dos dois lados, e aí eu obtenho que x vale 10 quilômetros, no caso, que é a distância entre a saída e a chegada, ok? É isso. Para isso que a gente trabalha com o Teorema de Pitágoras, para a gente trabalhar no triângulo retângulo, sabendo os valores do lado do triângulo, ok?